Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, numa semana naturalmente dominada pelas eleições holandesas. Na Holanda iam às urnas, digamos, foi o primeiro teste eleitoral pelo que a Europa vai passar neste ano de 2017, antes da França, antes da Alemanha. Se houver só estas eleições, ainda pode haver eleições eventualmente noutros países, e havia uma grande incógnita. Até que ponto o partido de Geert Wilders, um partido islamofóbico, queria acabar com o Corão, queria banir as mesquitas, queria impedir a entrada de mais muçulmanos na Holanda, poderia ficar em primeiro lugar. Durante muito tempo, mais de um ano, esteve à frente nas sondagens. Nas últimas semanas começou a perder terreno, a perder gás, e nas eleições que decorreram esta semana ficou em segundo lugar. Acabou por ser reeleito o primeiro-ministro, um liberal, Mark Rutte, e Geert Wilders dificilmente entrará numa coligação do governo. Vamos ter muitos meses à espera de termos um governo na Holanda, já que o Parlamento está completamente pulverizado, são 13 partidos, os partidos nunca uma coligação com menos de 4 partidos, provavelmente, conseguirá chegar a metade da Câmara, a metade dos deputados. Portanto, vamos ter uma situação complicada. Mas aqui o mais interessante é perceber o que aconteceu com não apenas a candidatura de Wilders, no qual toda a gente tinha os olhos postos, mas também no geral do resultado eleitoral, porque houve outros elementos aqui importantes. Jaime Gama, Wilders perdeu, olhando para os jornais, todos os jornais diziam que o populismo foi derrotado na Holanda, o nacionalismo foi derrotado na Holanda. No entanto, se nós olharmos para para o que aconteceu na campanha, para o que foi dito na campanha, talvez não seja tão fácil dizer isso dessa forma. Talvez a Wilders marcou de tal forma a campanha holandesa que muitos dos seus temas se tornaram temas dos partidos que ganharam, como terão quase obrigatoriamente de ser temas do governo que aí vem, ou não? Bom, isso é o que vai acontecer e era o que já estava a acontecer. A Holanda é um país de grande vivacidade no debate político. É um país de enorme vivacidade nos debates televisivos. Basta chegar à Holanda, mesmo que nós não percebamos holandês, abrir as televisões e ver que estão constantemente a discutir todas as questões. Os jovens holandeses são pessoas bastante especiais, são porventura aqueles que no mundo atual, por exemplo, dedicam um ano da sua vida a viajar e a conhecer sítios diferentes. E são muito independentes. E a Holanda, paradoxalmente, é um país que começa por ter uma matriz calvinista, protestante, a Igreja Reformada Holandesa. Ainda hoje tem um partido calvinista, um partido sim, que se chama mesmo, que se essa, reivindica dessa característica. Tem essa Igreja Reformada, que aliás é a Igreja que informa a própria monarquia holandesa e a Casa Real, embora na Holanda os católicos sejam mais do que os protestantes reformados, e os protestantes reformados praticamente são quase iguais hoje à soma dos islâmicos com os hinduístas e os budistas. E a maior parte da população da Holanda, 70%, é uma população que não tem nenhuma filiação religiosa. A Holanda é um país verdadeiramente muito especial. É um dos países que mais beneficia com a globalização. E é um dos países onde a controvérsia política em torno da globalização atingiu a dimensão que atingiu. A Holanda tem também uma outra característica, é que 20% da sua população, um quinto, é imigrante. E esses imigrantes têm várias proveniências. É uma das maiores percentagens da Europa. Não são só europeus, porque há também uma SUS árabe importante, uma SUS turca, uma SUS suriname, uma SUS asiática, e, consequentemente, a Holanda sente aí a relação com a imigração de uma forma muito especial.
E apesar da Holanda ser muito aberta e muito criativa e muito avançada em imensos aspectos da sua existência social e do seu debate cultural, é ao mesmo tempo também paradoxalmente imensamente conservadora. E isso é o que explica também toda a evolução do espectro político no país. A Holanda tem um sistema eleitoral, tem duas câmaras, o Senado tem uma eleição provincial e é consultivo, não tem um grande poder na arquitetura do sistema político, mas tem um círculo eleitoral. A Câmara Baixa dos Estados Gerais é eleita por sufrágio universal num círculo nacional de 150, o que significa que o sistema profissional com este tipo de círculo projeta e amplia imenso a entrada em cena de todos os protagonismos políticos. E coisa que eles apreciam. Este Parlamento tem 13 partidos políticos. E os partidos políticos têm mudado. E se nós virmos a história política da Holanda, que sai da Segunda Guerra Mundial, ela é, durante muitos anos, triangulada em torno de 3 partidos. No central, o Partido Cristão Democrata, o Partido Liberal e o Partido do Trabalho, trabalhista ou social-democrata. E o Partido Cristão Democrata vai mantendo a hegemonia até uma certa altura, alternando coligações ou com o Partido Liberal ou com o Partido Social Democrata. A partir de uma certa altura, há uma fragilização barra pulverização do sistema político, porque os cristãos democratas vêem-se erosionados e até cindidos por um partido cristão social mais conservador. Os Partido do Trabalho ou social-democratas vêem-se cindidos com a aparição de um partido socialista populista. Os liberais vêem-se simultaneamente cindidos por um grupo que é o Democracia 66, que são, digamos, liberais mais de centro, e, por outro lado, pelo aparecimento de movimentos que desembocam neste Partido da Liberdade. Aliás, o Wilders no passado foi um deputado do... Sim. Foi deputado do Partido... Ele é um jovem que adere ao Partido Liberal, é um grande discípulo de um dos líderes do Partido Liberal que primeiro lança o tema da questão da imigração e depois sai do partido, é expulso do grupo parlamentar, porque ele chegou a ser deputado em 2004, quando contesta radicalmente as posições da Holanda a favor da negociação para a entrada da Turquia na União Europeia. Esse é que é o marco decisivo, fundamental. Não é cristão, embora a sua origem seja católica, é agnóstico, e considera que os cristãos reformados e os católicos possam ser seus aliados. Mas a sua posição política não tem essa origem. É um agnóstico. Portanto, aliás, sentido, ele tem, em termos de origem familiar, mais uma característica muito interessante. É o descendente de uma Indonésia. Exatamente, é descendente de uma Indonésia. Sim. O que é, aliás, bastante frequente. Sim, a Indonésia era uma colónia holandesa. Portanto. A Indonésia era uma colónia holandesa que teve uma grande vitória sobre a Holanda, que é praticamente ter dominado a gastronomia da Holanda. Incluindo junto da própria população holandesa. Foi uma libertação da gastronomia da batata, uma diversificação mais spicy da culinária indonésia. Pois bem, além destas fraturas, nos 3 grandes partidos, aparecem partidos emergentes. Um é o Partido Verde, que se tem vindo a consolidar que, sobretudo, fortemente. Nestas eleições teve um salto. Nestas eleições há, digamos, a repetição sobre o Partido do Trabalho, o social-democrata, do que tinha acontecido à democracia cristã há uns anos atrás. Digamos, o grande socializador das perdas nesta eleição é o Partido Social Democrata, porque é quem perde para todos. Os socialistas populistas também perdem, os liberais perdem um pouco, mas aguentam-se. E quem sobe... Os sociais-democratas tinham 38 deputados, passaram a 9. Quem sobe, sim, é uma queda estrondosa. É a destruição de um partido político que era um dos 3 partidos centrais do sistema. Sobem os verdes, sobe a democracia 66, sobe a democracia cristã clássica,
O Partido Liberal baixa, mas aguenta-se na queda e fica em primeiro partido, e sobe ligeiramente o Partido da Liberdade. Mas o Partido da Liberdade passa para, tem... para 19. Sim, De 14 20, para 19. 20. Já tem 20. Sim, mas atenção, 14 para 20. tem bastante menos em percentagem do que teve na última eleição para o Parlamento Europeu e já chegou a ter mais deputados em eleições Já anteriores. teve 24 deputados em 2010. Recupera, mas, digamos, não atinge o seu melhor das posições passadas. Tudo indica que haverá uma negociação e tudo indica que haverá um governo formado pelo Partido Liberal, pelos cristãos-democratas recuperados, pelo Democracia 66 e pelo que resta do Partido Social Democrata. Há aí uma base para criar, digamos, acima da maioria, uma sustentabilidade racional para um governo. Na Holanda, todos os governos são de coligação, as eleições disputam coligações. Agora, temos que ver. Acho que é muito cedo para tocar a trombeta de dizer que começou a desaparecer da Europa o populismo. O ano 2017 marcará a reversão do populismo no espectro político europeu. Porque estes temas que estão levantados por este tipo de políticas impregnam a agenda política e acabam também por produzir efeitos de ricochete nas outras forças políticas que reorganizam as suas agendas em função disso. Este partido é um partido que cresceu imenso, seguindo uma tática interessante. Nas eleições locais não se candidatar em todo o país, candidatar-se só nas eleições locais, candidatar-se só nas localidades onde a questão da imigração era abrupta e muito densa. E, portanto, furtar-se a um escrutínio geral nas locais por soma de votos e de Aliás, mandatos. há uma característica muito curiosa, que uma pessoa não se pode inscrever como militante neste partido. É um partido verdadeiramente quase unipessoal em muitos aspectos. A circunstância também do líder ser remetido a uma perseguição constante com ameaças, ter necessidade de uma proteção da polícia estatal permanente, também cria em torno dele uma lenda que eleitoralmente seguramente o favorece. Isso é um facto. Já me Nogueira Pinto, o Mark Rutte, uma das suas temas de campanha, há dois momentos que muitas pessoas atribuem o facto de ele ter conseguido recuperar e acabar em primeiro lugar. Um primeiro momento é um anúncio, uma espécie de que ele publicou nos jornais, uma carta aos eleitores, onde diz de forma clara que não está bem mude-se, portanto, não querem ser holandeses, vão-se embora, não querem o nosso modo de vida, vão-se embora. E, por outro lado, a forma como reagiu à questão turca, à questão dos turcos. Isto é, ao não autorizar os comícios dos ministros turcos, ao impedir que um aterrasse, ao pegar noutra, pô-la na fronteira. Ao contrário, por exemplo, do que fizeram os franceses. Mas a par com o que fizeram, por exemplo, os alemães. Isto corresponde, no seu ponto de vista, a algo que é uma cedência ao populismo ou uma preocupação de ir ao encontro de problemas reais sentidos pelos eleitores? Ora bem, porque, vamos lá ver, as coisas, às vezes, a gente convém classificá-las, não é? Sim, sim. Aliás, sobre isso eu acho que há um ponto, enfim, eu gostava de começar por um ponto analítico, ou 2 pontos analíticos de princípio. Primeiro, eu acho que não há o populismo. Há populismos completamente diferentes, quer dizer, o populismo foi uma designação que os partidos, enfim, os comentadores e um bocadinho o establishment, melhor ou pior, adotou como uma designação, digamos, de recurso para tudo aquilo que vai saindo para a direita ou para a esquerda, que vai saindo fora do que até um certo momento era a normalidade, o mainstream, os partidos, digamos, respeitáveis, o eixo, enfim, respeitável. Portanto, tem coisas muito diferentes. Chamam-se populismos Podemos, populismo Front Nacional, que não têm praticamente nem ideologia, nada, tem mais de comum naquilo que rejeitam. Depois, eu acho que também as características nacionais, enfim, marcam, mesmo dentro de populismos, chamamos assim, que são da mesma área política ou ideológica, é evidente que, por exemplo, a Holanda, eu acho que na Holanda há uma coisa muito interessante. A gente olha, por exemplo, para a Holanda no século XX e é um país
geralmente muito poupado, exatamente pelas características que aqui o Jaime Gama também estava a marcar. A Holanda foi sempre um país muito marcado pela questão do dinheiro. É um dos países onde mais cedo a burguesia dominou, não é? A Holanda praticamente, desde os finais do século XVI, princípios do século, ou no seu século de ouro, não é? No seu século XVII, é dominada, de facto, por famílias daquilo que a gente podia chamar uma oligarquia comerciante, não é? Com as famosas companhias das Índias Orientais, das Índias Ocidentais. Portanto, numa época em onde que... havia Até se você vir, a Holanda tem um parque habitacional fraco, o parque automóvel muito inferior ao de Lisboa, e depois, onde é gasto o dinheiro das famílias? As famílias aparentam sempre viver num standing abaixo das suas possibilidades. Grandes despesas O que é um em bocado viagens. calvinista. Grandes despesas em viagens. Onde não se vê. Pois, Despesa em viagens. E há Eles uma não coisa, gostam de mostrar a aliás... riqueza. Ao contrário, nesse ponto de vista, a cultura é quase oposta à nossa. Claro. Uma pessoa não gosta de mostrar o que tem, A nossa atual, mesmo quando tem. que há 50 anos era um bocado essa também. Os ricos tinham sempre muito cuidado em ser discretos e até era mal visto. Os gastadores eram apontados como, assim, olhados de canto, como dinheiro fresco. Mas aqui dá um ponto. Aliás, vê-se, por exemplo, naquele livro que eu acho que é um livro muito interessante para perceber a Holanda, o Simon Schama, The Embarrassment of Richness, vê-se, quer dizer, que é de facto uma sociedade que desde, digamos, numa época em que na Europa se estava exatamente a consolidar o absolutismo real, a sociedade de ordens, etc., a Holanda tem, de facto, já uma matriz que é muito mais burguesa, é muito mais de negócio, é muito mais de comércio, é muito mais com tudo isso. Na Inglaterra isso também aconteceu, mas na Inglaterra, apesar de tudo, há uma coroa que manteve sempre privilégio e uma capacidade de decisão grande. Ora bem, outro aspecto que é interessante desta moderação holandesa é, de facto, o pouco sucesso que, por exemplo, a gente vê na história do século XX, os partidos radicais, que era o partido do Mussert, que era uma espécie de partido filo-nazi, que nunca passou dos 4% nos anos 30, quando os fascismos estão no seu auge na Europa, não é? É um partido muito, muito reduzido, que era o próprio Partido Comunista, que depois da guerra, a votação melhor que teve foi 11%, quer dizer, portanto, vê-se que há uma tradição, quando os partidos comunistas na França, na Itália, etc., já estavam perto dos 20 e tal, assim. Chegaram aos 30. Há uma tradição, não é? Há uma tradição muito forte, conservadora, aqui como se estava a dizer. Portanto, conservadora no sentido social, a importância do dinheiro, a importância da riqueza, que depois ombreia com uma certa abertura de discussão. O que é muito interessante nesta afirmação do Primeiro-Ministro é numa passagem do discurso dele, ele fala que tinha vencido o populismo mau. Esta coisa do populismo mau. O que é que ele quer dizer com isso? Ora bem, leva-nos a pensar que há um populismo bom. Ou seja, ele, não sei se é ele que é o portador do populismo bom, mas... Aliás, isso irritou muito o Wilders, que reagiu muito a essa frase. Pois, mas quer dizer, o que é que ele quer dizer com isso? Eu não me considero populista, está-me a chamar nazi. Exatamente, mas ninguém gosta, porque agora há aqui um ponto que é muito interessante e eu julgo que esta nossa conversa está a conduzir um bocadinho para esse lado. É evidente que este facto de, na competição eleitoral, os partidos, exatamente para responderem a situações de crise como foi esta, irem buscar a agenda do outro temas, que é uma coisa clássica nos últimos 30 anos em França, quer dizer, a chamada direita convencional, gaullista, liberal, conservadora, foi pegando em temas que o Front National trazia, não é? Portanto, de certo modo, foram direitizando. Aí há sempre duas soluções, ou podem acontecer duas coisas. Pode acontecer exatamente porque essa linha mais sistémica acaba por absorver e prevenir o triunfo das correntes radicais, porque assumiu uma parte da agenda delas, e aí é a fúria, talvez, do Wilders dizer como é que é, não é? Não, mas é que repare, não é só apenas, há um outro elemento curioso, porque um dos vencedores também da noite, digamos, na eleitoral, são os cristãos democratas, que agora não sei subiram 4 ou 5 lugares. Subiram 4 ou 5 lugares, mas passam a ser o terceiro partido. E os cristãos-democratas, um dos pontos que propunham era passar a cantar o hino nacional. 6 lugares. 6 lugares. Passam a cantar o hino nacional nas escolas, portanto, que é uma coisa que claramente não quer dizer, é esse princípio, digamos, é tal pressão de determinados princípios identitários
Até também porque temos que ver aqui uma coisa, o Wilders também vai longe demais, porque de facto esta obsessão islamofóbica, não é? Não é preciso também ser um radical para também ser excessiva, não é? Porque então de repente então agora vai proibir o Corão, vai acabar com as mesquitas. Sim, diz que o Corão é igual ao Mein Kampf. Sim, é um disparate, não é? Portanto, esse tipo de coisas, não é? Esse tipo de coisas que de facto correspondem, digamos, a uma política demagógica, não chamaria populismo, chamaria demagogia pura. Quer dizer, isso também choca, com certeza, exatamente um país onde as pessoas têm uma certa instrução e têm uma certa conhecimento das coisas, porque mesmo os que não gostem da presença de muitos islâmicos ou de muitos, não gostam muito disso. Agora, aqui também há um risco, não é? Porque, e agora aí, eu penso que naturalmente o líder do Partido Liberal, o Liberal Conservador, também está consciente disso. Quer dizer, o risco, às vezes, quando se começa a adotar a políticas, digamos, os conteúdos políticos de um concorrente, é que também às vezes pode acontecer um momento em que os eleitores, em vez de quererem a imitação, querem a coisa em si, a coisa inicial, não é? Autêntica. É um risco. Aliás, isso aconteceu, como vocês se lembrarão, quando foi aquele princípio da derrocada do comunismo na Alemanha Oriental. O Partido Comunista, uma das tentativas foi arranjar um comunista bom, não é? Foi um comunista mais moderado. E aí a população disse, não quero nenhum. Quer dizer, agora então já não quero nenhum, quero me ver é livre deles. Portanto, aqui... Mas eu penso que não é isso. Quer dizer, agora, extrair daqui... Eu acho que cada fenómeno eleitoral vai ser cada fenómeno eleitoral. Quer dizer, a conjuntura francesa, por exemplo, é completamente diferente da holandesa. Portanto, isto tem que se observar caso a caso. E esta amálgama, não é? A amálgama é sempre perigosa e é sempre um refúgio de gente preguiçosa e que não quer, às vezes, estudar muito. Portanto, o populismo. Há várias formas há vários populismos e, no fundo, a cada nação, a cada Estado, a cada país, o seu populismo, não é? Este movimento tem muito por origem o Partido Liberal. E o Partido Liberal com Fritz Bolkestein, quando ele foi líder do Partido Liberal, é quem primeiro lança na agenda política da Holanda o politicamente incorreto em matéria de discussão sobre políticas de imigração. E questiona o sentido das políticas de imigração, se a integração é uma política adequada tal como está a ser praticada, a questão de haver ou não cotas, a questão de como se gera esse fenómeno. Depois não esqueçamos a grande repercussão pública do assassinato de Theo van Gogh. Exatamente. Depois há a lista Peter Fortuyn, da qual este movimento do Partido da Liberdade de Wilders é o herdeiro direto e faz uma sobreposição para esse espaço político, digamos, apanhando aí a sua liderança. Mas esta temática é uma temática que está enraizada na Holanda e na agenda política holandesa e que vai prosseguir. Não tenhamos sobre isso dúvida. E um espectro político fraturado como o da Holanda, com uma proporcional tão ampla na eleição da Câmara Baixa, juntamente com o sistema eleitoral europeu, vão favorecer a permanência de uma agenda política desta natureza. Mais uma vez, o Parlamento Europeu, que, aliás, Wilders se propõe acabar como ponto 1 da sua agenda política internacional na Europa, tem um sistema eleitoral que é altamente responsável pela irradiação e pela proliferação destes campos de opinião. Podemos dizer, ninguém deve ser excluído de ter a sua opinião. Ninguém deve ser excluído de poder votar de acordo com a sua ideia e convicção. Eu estou um pouco de acordo que em alguns campos, quando se diz populismo, quer-se, no fundo, diabolizar. O populismo são os outros. Quer dizer, quem não percebe como eu é populista. Bom, mas aqueles temas não estão presentes na discussão atual.
numa sociedade que já não tem só a imprensa clássica, Sim. que tem as redes sociais, que tem uma questionação permanente sobre tudo, em que a grande opinião pública também formula as suas opções no contexto da imprensa tabloide, dos mídia tabloides, da discussão emocional dos problemas do presente. Pois bem, não se pode excluir da agenda política a discussão desses temas. E as forças clássicas, quando não agarram esses temas, procuram fixar as agendas anteriores sem sensibilidade aos dados novos, depois ficam acantonadas na posição de ter que dizer populistas tudo aquilo que, porventura, se calhar elas não tiveram a ousadia de agarrar e discutir. Fecharam os olhos e continuam a fechar, dizendo que quem discute essas temáticas é populista, não interessa, portanto é um infra do ponto de vista cultural e intelectual. É também uma posição de uma enorme arrogância. Já me Pinto, houve uma ideia, vem muito do século XX, de que a política era discutir opções económicas contrastantes. A redução da Portanto, política. não era só a redução da política, era, digamos, ou se era mais estatista ou mais socialista. Sim, era ou se isso era que se mais, alinhava à portanto, direita e à esquerda. E a economia resumia um bocadinho as grandes diferenças. Era o destino, não é? Em sociedades de bem-estar, como a holandesa será uma das mais desenvolvidas da Europa, Com onde 50 níveis de desemprego mil baixos, euros, sim, níveis de desemprego 7%. baixos, Bom, a haverá Holanda nunca esteve tão bem economicamente Exatamente. e socialmente como agora. Até porque tem uma economia e o altamente partido, com a globalização. o PIB, o primeiro-ministro que faz isso, as tem dificuldade, exportações. perde, o primeiro-ministro que faz isso, que é o Rutte, tem dificuldades em vencer, O PIB cresceu, 50 mil cresce euros por mais do cabeça. que o alemão e acima da média europeia. O salário O mínimo é desemprego 1.500 reduzido, euros. as exportações com fortes índices. Portanto, Sim. de um ponto de vista de um resultado económico Sim. e social, pois bem, não se Sim. pode dizer que a coisa Sim. tivesse corrido mal. O primeiro-ministro ganha dos liberais, descendo um pouco. E o outro aliado da coligação é pulverizado e desaparece. Exatamente. Portanto, temos de facto a chegada de novas questões, mas não sei se são totalmente desligadas da questão económica, mas podem estar, por exemplo, ligadas à percepção de duas coisas. Por um lado, os choques culturais, portanto, o problema do convívio com comunidades de cultura diferente, que é o que está aqui um pouco em causa no que tem a ver com os imigrantes, sobretudo os de origem islâmica, e, por outro lado, com algo que, às vezes, estes indicadores medianos nos tornam um pouco opaco, que é a percepção de desigualdade. A percepção de que algumas zonas estão bem, e na Holanda estão bem, sobretudo as cidades, e outras que não estão tão bem, porque Sim, se formos para os meios rurais as coisas ficam... Isso reflete-se, por exemplo, muito, sei lá, em casos como o Brexit, que de facto aí marca-se muito essas zonas bem e as zonas mal. Mas eu acho que há uma coisa mais importante aí. Eu acho que esta redução que se fez, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, uma certa redução da política, digamos, à discussão económica, nem foi bem à discussão económica, é quase à discussão dos modos de repartir a renda, enfim, a partir que se é mais a partir do Estado, se é mais a partir do mercado, etc. Vamos lá ver, sempre houve conflitos, sempre houve épocas de hegemonia dos Estados sobre os mercados e de hegemonias dos mercados sobre os Estados. Mas, paralelamente a isso, havia o problema, exatamente, das identidades nacionais, das fronteiras e de tudo o que isso trazia para, digamos, como limites, se quisermos, exatamente à globalização, a uma economia mundo, não é? Agora, é evidente que com o fim da Guerra Fria, por um lado, e com a revolução tecnológica que se operou, sobretudo a partir dos anos 80, portanto, praticamente acabando por coincidir um bocado em termos do fim dos anos 80, é evidente que de repente surgiu um fenómeno completamente novo, foi de facto uma espécie de economia mundo e, sobretudo, um raciocínio, uma ratio, pelo menos a nível da Europa e dos Estados Unidos, de que se devia seguir exatamente uma visão de gestão económica de quase tudo, inclusive da própria política. Ora bem, isso começou a ter custos, primeiro, económicos, não é? Portanto, é os perdedores da globalização situados, digamos, na área desenvolvida, nos Estados Unidos e na Europa, é uma das questões. Mas depois também questões que eu chamaria mais político-culturais ou mesmo culturais, que é uma certa desindustrialização, é o desaparecimento de determinadas profissões,
é o desaparecimento de uma série de coisas que também causou, digamos, do ponto de vista cultural, depois com a expressão política, causou, de certo modo, receio, contrariedade, conflito, etc. E depois há outra coisa muito importante, que foi, e sobretudo isso fez-se muito a nível da União Europeia e dos euro-entusiastas mais qualificados, que foi, de repente, uma eliminação, praticamente, ou a ideia de que um mundo sem fronteiras nacionais, ou uma Europa sem fronteiras nacionais, uma Europa política, passando de confederação a federação, seria o ideal. Esquecendo aí uma coisa que eu acho que é muito importante, que é de facto o fator nacional. Sobretudo a resistência principal a isso aparece nas nações, nos Estados nacionais, não é? Nas nações. Porque depois também há aqui uma coisa que, enfim, a gente infelizmente vê isso até muito na nossa panorâmica jornalística, que é de facto também uma parte, muitas vezes é por ignorância, outras vezes é por um bocadinho por má fé. Por exemplo, esta ideia que se faz que o nacionalismo foi reduzido a uma forma, enfim, de certo modo, patológica de nacionalismo, que foi o nacionalsocialismo alemão. Portanto, com características de racismo, com características de tradição da própria Alemanha, enquanto havia outras formas de nacionalismo, americano, anglo-saxónico, francês, etc., que não têm nada a ver com isso. E, portanto, toda essa mistura também acaba por levar um caldo de cultura que gera, porque já não é só a questão económica. Eu acho que aqui, por exemplo, há de facto o problema das identidades, o tal medo ao multiculturalismo, a tal depois associação, que às vezes também é manipulada, mas outras vezes não é, de criminalidade com determinados fatores migratórios, com determinados grupos. Portanto, é um caldo de cultura muito, muito, muito difícil e muito complexo para também ser tratado um bocadinho na base de slogans e, sobretudo, na base de um certo maniqueísmo. Ou seja, que tudo o que é contra determinada declaração política, que muitas vezes não passa de retórica, é mau, é um ressurgimento do nazismo. E isso, eu acho que essa forma também um bocadinho patológica de tratar estas coisas é evidente que acaba por favorecer aqueles que aparecem como os mais radicalmente inimigos disso, não é? E depois, claro, que obriga o mainstream, obriga os partidos, enfim, estabelecidos, sejam conservadores, sejam a também puxarem a sua agenda, como aliás vimos nesta eleição, no fundo, usando até talvez medidas excessivas, no caso da Turquia, no caso das proibições, tudo isso, usando medidas excessivas exatamente para impedir essa hemorragia para os tais partidos chamados populistas, que surgem da margem ou da periferia do chamado centro ideal, não é? Acha que é exagero o que foi feito em relação à Turquia? A Turquia é uma coisa importante aqui, porque isto também está a ser usado internamente na Turquia pelo Erdogan para vencer o seu referendo e para reforçar os seus poderes, no fundo quase a sua ditadura pessoal, cada vez mais, pelo menos num Estado bastante autoritário. Para a posição boa, correta é a posição francesa, que deixou os ministros virem fazer comícios. A posição correta é a posição alemã, a posição holandesa. Penso também a Dinamarca também não deixou entrar os ministros e pronto, a campanha corra sem eles. Bom, onde é que está aqui o equilíbrio? Onde é que está aqui o equilíbrio estava em o governo Erdogan não ter autorizado nem ter enviado os ministros a fazer esse tipo de intervenções políticas em países estrangeiros, sabendo a sensibilidade que aí estava posta em causa. Mas com isso a gente não pode contar, não é? Sabendo para o Erdogan isto é um isso, trunfo eleitoral. Até porque essa propaganda podia ser feita por elementos residentes afetos a essas posições, com certeza não faltarão, não é? E isso revela precisamente também que, porventura, foi dada muita confiança a Erdogan, quer pelos americanos, quer por muitos europeus. Eu lembro-me quando Erdogan esteve na mira para ser um aliado do Partido Popular Europeu, do PPE, dizendo-se que ele vai ser o islâmico moderado. Pois, vai dar o tal modelo ideal. O moderado vai ser equivalente ao que foi a democracia cristã na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. Pois. Eu lembro-me de chegar ao Egito, numa altura em que o Egito estava numa transição complexa, e haver delegações de alto nível da democracia cristã europeia a
procurar, por osmose com o partido de Erdogan, no Egito, conquistar a aliança da Irmandade Muçulmana para ser um parceiro da democracia cristã europeia no sistema internacional. Portanto, há muita ilusão, Mas há há outro, muito desconhecimento. mas outro problema que é um problema Há muito complicado. erro. É se o Erdogan abre a torneira à barragem que ele construiu para os sírios, Claro. há 2 milhões de sírios que ele pode deixar vir para a Europa. Soltar. Não sei se pode, porque... Quer dizer, estou a dizer não sei no se sentido... pode, não sei se pode. E não sei se os países europeus, organizando-se para conter essa problemática, também não têm Mas isto é uma meios escalada para muito gerir complicada. Como é que esse param? problema. Põem barreiras? Agora, põem- o que não se pode é admitir que um governo, num contexto de eleições complexas em vários países, envie governantes para fazer comícios envolvendo-se na vida política interna desses países por essa forma. Isso não é admissível. Isso revela uma agenda muito negativa da parte de quem diz que quer aderir à União Europeia. Pois. Portanto, isso aí é logo uma desclassificação absoluta quanto ao procedimento político. E eu percebo que, de um lado, isso são atitudes que mutuamente se reforçam numa escalada retórica para, digamos, fazer inchar os extremos. E Erdogan também faz isso, aliás, admitindo que para Erdogan a posição melhor é a das proibições, porque isso é o que lhe permite assumir o tantã do panturquismo, do neo-otomanismo, que ele tanto cultiva, e aliás culpando o Ocidente. Tudo isto são mensagens para a Europa, com a chantagem permanente dos refugiados sírios, e também para a administração Trump e para os Estados Unidos, visando pressionar o governo Trump a devolver o líder do movimento que esteve ligado à última tentativa Quer dizer, que de dizem que derrubo de esteve, não é? Erdogan, que dizem que esteve. Mas é acusado disso. Bem, voltando um pouco à Holanda. Na Holanda, nós além de termos aqueles partidos de que falamos, aquela pulverização do Parlamento foi feita também com um conjunto de outras forças muito particulares, todas elegendo às vezes 2, 3, 4, 5, até 5 deputados. O partido dos mais de 50 anos, Os o partidos partido mais dos de 50 animais. anos, o partido dos animais, o tal partido que chama-se Agora Partido há um dos Reformador e que é calvinista. E agora há um partido também que elegeu 3 deputados, que é um partido, de certo modo, dos turcos, ou pelo menos... Há um partido dos turcos, um partido dos ou turcos, imigrantes, também não é? turcos, Dos enfim, imigrantes. islâmico, Pois. e há ainda um pequeno partido que elegeu só 2 deputados. O Essa de Queiroz tinha uma coisa ou outra. Que foi criado por que era alguns conhecidos só de algumas famílias. Há uns partidos conhecidos apenas de algumas Não, famílias. mas houve partidos, E ali é um enfim, houve bocado. partidos que chegaram a ter sucesso noutros países, como o Partido Pirata, por exemplo, Pois. que esse não teve sucesso Sim, nenhum, não pois elegeu deputado nenhum. Mas houve um outro, há 2 partidos que não existiam antes, que é o tal Partido dos Turcos, DINS, salvo erro que é o nome, e um outro partido que é formado por um intelectual que basicamente existe porque fez a campanha pelo referendo na Ucrânia e que era o único que estendia a mão ao Wilders de alguma forma. Pois. Mas mesmo assim conseguiu eleger 2 deputados. O que mostra que, parece mostrar também, enfim, favorecido pelo sistema eleitoral, Claro. uma tendência para a pulverização das agendas políticas. Nós também já vivemos isto, também já temos um Partido dos Animais cá, Nós não é? tivemos, Portanto, nós tivemos isso em Itália, mas em Itália nos anos 60 e 70, com aqueles governos sempre do Pentapartiti, mas isso, apesar de tudo, Mas isso tinha eram uma partidos mais disciplina ideológica. e tinha uma disciplina não, e uma ideológica. Aqui disciplina não há- ideológica, também não eram assim tantos. Havia, são partidos de desde interesses os muito neofascistas particulares. até à esquerda, ao PSIUP, não é? Que era o Partido Socialista da Esquerda Proletária, quer dizer, portanto havia de tudo, mas eram linhas ideológicas, sobretudo. Aqui não é isso. Não, são causas também, são muito partidos de... Quer dizer, é isso já com esta ideia de causas, quer dizer, portanto, os alinhamentos já não são apenas ideológicos, mas são causas, exatamente, causas. Eu lembro-me desta característica holandesa iconoclástica. Já está presente, por exemplo, nos anos 80,
As Forças Armadas holandesas caracterizavam-se no seio Exato, da com NATO. o cabelo coisa, não é? Sim, o cabelo comprido. Comprido, E depois também tinham outra característica, é que admitiam que a discussão das ordens militares em operações feita pelos inferiores em relação aos comandos dos superiores fosse uma constante da própria funcionamento da máquina Nós militar. tivemos agora digamos, um recordar de como às vezes isso não funciona bem, com a questão de Srebrenica, que foi levantada pelos turcos, e infelizmente com alguma razão, porque digamos, o dispositivo holandês das Nações Unidas não terá feito tudo nessa altura que devia ter feito. Não é? Portanto, mas isso pode não ter a ver só com o lado iconoclasta, mas com essas questões que têm a ver mais com a disciplina e com a forma como deve ser umas Forças Armadas. Não nos esqueçamos que a Holanda é um país que se forma na reforma protestante, não tanto, muito claro, em relação ao catolicismo, mas também em relação ao luteranismo. Porque o calvinismo holandês é um calvinismo que rejeita a organização luterana, porventura para se distinguir da própria Alemanha, para marcar aí uma diferença face ao Império Alemão. A formação do Império holandês é essa contradição permanente entre o gosto pela riqueza e pela acumulação de riqueza e a não ostentação da riqueza. Até na própria culinária, o caráter espartano da dieta normal do povo holandês. Isso é uma coisa que depois prolonga-se um bocadinho também pelos nórdicos, de alguma forma. Dinamarca, Que, aliás, da hoje Suécia. estaria também à incapacidade de a mulher holandesa cozinhar. E, portanto, aliando ao fator estrutural da sobriedade alimentar, também um dos graus mais avançados de emancipação feminina existentes na Europa, como Não, porque na Holanda depois cultura social. temos um dos países onde há mais trabalho part-time, sobretudo Em casa. mulheres, em casa. Um dos países onde, por exemplo, o grau de descentralização e de escolha das escolas também é maior. O sistema de ensino é particularmente descentralizado, apesar de existir uma ideia de que é um país tal como os nórdicos, muito influenciado pela social-democracia, mas menos do que se pensa. O liberalismo aí talvez tenha mais peso naquilo que é hoje a Holanda, mas não é o liberalismo que nós associamos apenas ao lado económico, porque há um liberalismo cultural muito grande. A livre interpretação da Bíblia, a Portanto, discussão de tudo por todos. é o primeiro sítio onde houve as coffee shops lá para a marihuana e outras drogas. É o sítio onde nós Os vemos bordéis com porta para a rua, não é? para a rua. O próprio funcionamento da vida municipal, que é interessantíssimo. O sistema de decisão nas autarquias holandesas é um sistema quase anarquista e que passa por discussões infinitas sobre todas as opções do ordenamento municipal e depois mediações infinitas para gerar consensos possíveis que permitam habilitar uma decisão mínima no plano administrativo. É um processo também lento na decisão, para acolher todos esses ingredientes do hipercriticismo permanente. Mas é de facto um país, em muitos aspectos, muito diferente de nós. Os portugueses que imigram para a Holanda muitas vezes não se sentem confortáveis. Mas temos o nosso escritor, não é? Pois, e temos o nosso famoso escritor. E foram Como é que leu essa entrevista? Achei muito interessante, quer dizer, achei muito interessante. O Rentes de Carvalho. Confesso que tinha ido de coisa, mas não conhecia a obra dele. Mas achei muito interessante e, enfim, até um bocado fora exatamente desse mainstream a que normalmente estamos habituados, mas achei muito interessante. E devo confessar que abriu uma imensa curiosidade de ir lê-lo. Tendo lido aquela autobiografia que ele publicou este verão, não se fica muito surpreendido. De alguma forma já traduzia ali, no fundo, o mal-estar de uma parte da população com as elites holandesas. No fundo é o que ele diz naquela entrevista. Ele não é verdadeiramente alguém que chega ali, eu adoro o Wilders. Não, ele diz que eu preciso do Wilders para sacudir isto. É crítico.
para dar um bocadinho conta desta, Eu percebo do que essa aqui se passa. exposição. Eu percebo bem essa exposição. E o Rentes de Carvalho, se podemos dizer, é um português também cooptado por essa matriz iconoclástica da cultura holandesa e que praticamente estabelece consigo mesmo o desafio de ad infinitum surpreender ele mesmo com as posições que ele próprio toma. É muito engraçado nessa entrevista que ele deu ao público ver com a parte da entrevista ao Observador, desculpa a confusão, mas foi para olhar para si distraído. Uma parte da entrevista é uma entrevista em que ele choca e quer chocar bastante, e a outra parte da entrevista é ele a certificar-se de que chocou bastante e que também se chocou bastante a ele mesmo. Ele mesmo, não é? E então testemunha como ele está a gerir o choque que está a sentir daquilo que ele próprio quis fazer para chocar. Sim. Mas eu, apesar de tudo, acho que, enfim, não tanto na entrevista, mas na autobiografia, ele retrata uma evolução da Holanda que permite perceber melhor também o que se passou e o aparecimento destes partidos, a mudança do padrão do país, o peso dos imigrantes, a forma como os choques culturais que ele foi vendo aparecer. O Rentes de Carvalho percebeu melhor a Holanda contemporânea do que o Ramalho Ortigão percebeu a Holanda do seu tempo. É menos idílico, é mais É verdade, smart. não era o Tem menos Ramalho não tulipas. diz num dado ponto, ontem alguém me estava a dizer isso. Até há holandeses inteligentes, isso é verdade. Não sei. Temos que ir ver. Não sei. É possível, mas temos que Eu verificar. conheci alguns holandeses inteligentes, a ver. Mas os holandeses não são compagináveis nem com os alemães, Não. nem com os ingleses, nem com a cultura continental latina, e até não são O mais compagináveis parecido que entre ainda si são os da mesmos. Flandres. Mas Também também há uma diferença Também é grande. diferente. Há uma diferença grande. Os flamengos da Bélgica fizeram parte do Império do Carlos V e depois do Napoleão. E mesmo sendo flamengos, apesar de tudo, não são idênticos aos holandeses. Bem, acabamos mais um programa, esgotámos o nosso tempo, teremos mais tempo para a próxima semana.